Princípios da Prosperidade Bíblica, de Ellen G. White. Material produzido e publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Capítulo 3. O Jovem Rico. Em Monterey, Michigan, no dia 8 de outubro de 1857, foi-me mostrado em visão que a condição de muitos observadores do sábado era semelhante à do jovem rico que veio a Jesus para saber o que deveria fazer para herdar a vida eterna. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Mateus capítulo 19, versículos 16 ao 26. Jesus citou 5 dos 6 últimos mandamentos ao jovem rico, e também o segundo grande mandamento, no qual os 6 se apoiam. O jovem achava que havia guardado a todos. Jesus não mencionou os primeiros 4, contendo nosso dever para com Deus. Em resposta à pergunta do jovem: O que me falta ainda? Jesus disse: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Nesse ponto, ele estava em falta. Falhara em guardar os primeiros 4 mandamentos e também os últimos 6. Não amara o próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Dê o dinheiro aos pobres. O Senhor tocara em suas posses. Venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres. Nessa referência direta, Cristo identificou o ídolo do jovem. O amor pelas riquezas reinava supremo. Portanto, era-lhe impossível amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças. Marcos capítulo 12, versículo 33. E esse amor supremo às riquezas cegara-lhe os olhos para as necessidades do próximo. Ele não amava o próximo como a si mesmo, por isso fracassara em observar os 6 últimos mandamentos. O coração estava posto nos tesouros, fora tragado pelas posses terrenas. O jovem amava mais seus bens do que a Deus, mais do que o tesouro celestial. Ele ouviu da boca de Jesus as condições. Se houvesse vendido tudo e dado aos pobres, teria um tesouro no céu. Essa seria uma prova do quanto ele considerava a vida eterna mais do que as riquezas. Desejava ele tomar posse da esperança da vida eterna? Estaria disposto a empenhar-se para remover o obstáculo que o impedia de ter um tesouro no céu? Infelizmente não. Ele retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Foram-me apontadas estas palavras: E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha
do que um rico entrar no reino de Deus. Mateus capítulo 19, versículo 24. Disse Cristo: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Mateus capítulo 19, versículo 26. Perguntou um anjo: permitirá Deus que os ricos retenham suas riquezas e ainda entrem no reino de Deus? Outro anjo respondeu: não, nunca. Vi que é plano de Deus que essas riquezas sejam usadas corretamente, empregadas para abençoar os necessitados e fazer progredir a causa de Deus. Se os homens amam mais as riquezas do que ao próximo, mais do que a Deus e as verdades de sua palavra, se seu coração está nas riquezas, não podem ter a vida eterna. Eles prefeririam antes abrir mão da verdade do que vender os bens e dar aos pobres. Nisso são eles testados para apurar-se o quanto amam a Deus e o quanto amam a verdade. E como o jovem rico da Bíblia, muitos se retiram tristes porque não podem ter riquezas e também um tesouro no céu. Não têm condições de possuir ambos e arriscam-se à perda da vida eterna por bens terrenos. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mateus capítulo 19, versículo 24. Para Deus, tudo é possível. Mateus capítulo 19, versículo 26. A verdade, estabelecida no coração pelo Espírito de Deus, excluirá o amor pelas riquezas. O amor a Jesus e as riquezas não podem habitar no mesmo coração. O amor a Deus suplantará tanto o amor pelas riquezas, que seu possuidor se libertará delas e transferirá as afeições a Deus. Por meio do amor, ele é então levado a atender às necessidades da causa de Deus. É seu grande prazer administrar de maneira correta os bens divinos. O amor a Deus e ao próximo predomina, e ele considera tudo o que tem, não como seu, mas cumpre fielmente seu dever como mordomo de Deus. Então pode observar os grandes mandamentos da lei. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Mateus capítulo 22, versículos 37 e 39. Desse modo, é possível a um rico entrar no reino de Deus. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Mateus capítulo 19, versículos 29 e 30. O Senhor os chama para usarem os meios que lhes confiou e fazerem avançar sua causa. As oportunidades lhes são apresentadas, mas eles fecham os olhos às necessidades da causa e apegam-se fortemente ao tesouro terreno. Seu amor pelo mundo é maior do que o amor pela verdade, pelo semelhante e por Deus. Ele lhes requer os bens, mas egoísta e cobiçosamente, eles os retêm do Senhor. Dão apenas um pouco ocasionalmente para acalmar a consciência, mas não vencem o amor pelo mundo. Não se sacrificam por Deus. O Senhor chamou outros que prezam a vida eterna, que sentem e compreendem algo do valor de um ser humano, os quais livremente disporão de seus meios para fazer progredir a causa de Deus. O trabalho está se encerrando, e logo os meios dos que se apegaram às suas riquezas, suas grandes fazendas, seus rebanhos e etc., não serão mais necessários. Fui dirigida ao tempo em que não havia senão poucos que escutavam e abraçavam a verdade. Eles não possuíam muito dos bens deste mundo. As necessidades da causa eram divididas entre bem poucos.
Então foi necessário que alguns vendessem suas casas e terras e procurassem um lugar mais barato para lhe servir de abrigo ou de lar, enquanto seus recursos eram franca e generosamente emprestados ao Senhor para publicar a verdade e para, de outro modo, ajudar o avanço da causa de Deus. Ao contemplar esses abnegados, vi que haviam sofrido privações para benefício da causa. Vi um anjo postado ao seu lado, apontando-lhes o céu e dizendo: Vocês têm bolsas no céu. Têm no céu bolsas que não se desgastam. Resistam até o fim, e grande será seu galardão. Deus tem tocado muitos corações. A verdade pela qual alguns tanto se sacrificaram, a fim de apresentá-la a outros, triunfou, e multidões a ela se apegaram. Em sua providência, Deus tem tocado o coração dos que têm meios, trazendo-os para a verdade, para que, à medida que sua obra aumenta, sejam satisfeitas as necessidades da causa. Muitos recursos têm sido trazidos às fileiras dos observadores do sábado, e vi que atualmente Deus não pede as casas que seu povo tem para morar, a menos que troque casas de muito preço por outras mais baratas. Mas se aqueles que possuem abundância não lhe derem ouvidos, não se separarem do mundo e dispuserem de parte de sua propriedade e terras, nem se sacrificarem por Deus, ele os passará por alto e chamará aqueles que estão dispostos a fazer qualquer coisa para Jesus, até a venderem sua morada, a fim de atender às necessidades da causa. Deus terá ofertas voluntárias. Os que as fazem devem considerar um privilégio fazê-lo. Alguns dão daquilo que lhes sobra e que não lhes faz falta. Não se privam de nada em favor da causa de Cristo. Têm tudo o que o coração pode desejar. Dão liberalmente e com boa disposição. Deus observa cuidadosamente suas atitudes e motivos e os analisa. Eles não perderão sua recompensa. Vocês que não têm condições de dar tão liberalmente, não precisam desculpar-se por não poderem fazer como os outros. Façam aquilo que lhes estiver ao alcance. Privem-se de algum artigo que possam dispensar e sacrifiquem-se pela causa de Deus. Como a viúva, ponham no cofre as 2 moedinhas. Vocês estarão certamente dando mais do que todos os que ofertam de sua abundância, e saberão o quão gratificante é negar a si mesmo e dar aos necessitados, sacrificar-se pela verdade e ajuntar tesouros no céu.